Propriedade privada, concorrência, lucro, acumulação de riquezas, tudo isso existe há muito tempo. Mas de que maneira a união desses elementos incidiram no que o capitalismo é hoje? Para poder entender melhor, vamos fazer uma viagem no tempo. Um tempo onde as transformações estruturais ocorreram bem devagarzinho. Chegamos na Idade Média. Aqui as relações econômicas se dão de maneiras distintas em cada lugar. Não existe um único modelo de comprar e vender válido em todos os lugares do mundo. Mas tem um lugar que influenciou bastante o sistema econômico, político, cultural e social que vivemos. Sabe, existem várias interpretações sobre o surgimento do capitalismo, mas a maioria delas concordam que ele tenha surgido na Europa entre os séculos 11 e 13, a partir do feudalismo. Aqui as pessoas servem aos interesses do senhor feudal para o desenvolvimento da atividade agrícola e a prática do escambo é muito comum. Não existe produção em massa, tudo é produzido para autossustentação, mas sempre acontecia de sobrar alguma coisinha. Esses excedentes de produção são comercializados nas feiras, com cidades ou feudos vizinhos. Essas feiras passam a movimentar a economia, influenciando o crescimento populacional das vilas e cidades e favorecendo o fortalecimento de uma nova classe, a burguesia. Terreno fértil para a primeira fase do capitalismo, o mercantilismo. Com o senhor feudal enfraquecido e um grande êxodo rural para as cidades, a burguesia clama pela flexibilização dos impostos e centralização da cobrança destas na figura do rei. O mercantilismo ou capitalismo comercial ocorre entre o século XV e XVII. É o período colonial, tempo de grandes navegações em busca de especiarias. Aqui ainda não existia um sistema de produção de massa. Comprava-se para vender. As trocas comerciais envolviam grandes espaços na terra e mão de obra escrava. O pacto colonial era uma das maneiras de garantir a soberania das metrópoles, obrigando as colônias a comprarem apenas de seus países colonizadores. O advento da máquina a vapor inaugura um novo marco para a humanidade. É a primeira grande revolução industrial. Inspirado pelo iluminismo, Adam Smith defende menos controle estatal nas negociações econômicas, argumentando que o mercado se autorregularia. O poder do rei enquanto representante de Deus começa a ser questionado. Olho nele! A própria influência da igreja nesse momento já não é a mesma do clero do período feudal. A burguesia industrial, detentora dos meios de produção, investe pesado na criação de novas máquinas para obter cada vez mais lucro. O lucro, inicialmente criticado pela Igreja Católica, passando a ser socialmente tolerado após a Reforma Protestante, é potencializado pela concorrência e pelo consumo. O consumo é o objetivo final da publicidade e que, se não ocorre de maneira sustentável, pode desencadear no aumento da degradação ambiental e na intensificação da desigualdade social. O proletariado, pobre coitado, o sujeito que vende sua mão de obra em troca de um salário, é a engrenagem desse sistema que começa a entrar em declínio com o surgimento de diversas crises e o fechamento das fábricas. Pelo jeito, esse negócio de Estado mínimo não dá certo. Será que precisamos então de um Estado forte? A segunda revolução industrial é marcada pelo surgimento do motor de combustão interna. E é aqui que o petróleo começa a ser utilizado como fonte de energia. Os bancos começam a oferecer empréstimo para empresas e pessoas. Surge o mercado de ações. As crises econômicas vivenciadas pela Primeira e Segunda Guerra Mundial favoreceram a criação do Estado de Bem-Estar Social, ou Welfare State. Segundo John Maynard Keynes, oferecer emprego e benefícios sociais era um dever do Estado. A crise do petróleo põe em dúvida a validade dos conceitos de Keynes. Uma nova revolução ocorre, dessa vez uma revolução digital. É a revolução técnica, científica e informacional que altera profundamente as nossas relações entre tempo e espaço. Mais uma vez, economistas de diversos lugares começam a defender a diminuição do tamanho do Estado. A chamada Nova Ordem Mundial propõe um controle maior nos gastos públicos e nos serviços sociais, além de privatização em larga escala.
é o surgimento do neoliberalismo. Na Inglaterra, Margaret Thatcher e nos Estados Unidos, Ronald Reagan defendem o laissez-faire, cortam benefícios sociais, operam ajustes fiscais e diversas medidas de austeridade. Nessa nova logística global, os países desenvolvidos são os detentores do capital e da tecnologia, enquanto os subdesenvolvidos ficam com os commodities e manufaturados. A precarização dos direitos e o desmantelamento das políticas públicas é o cenário do surgimento de novas organizações políticas. Novos tipos de organização surgem no mundo todo. Esses movimentos buscam autonomia dos processos de tomada de decisão e mais protagonismo nas decisões que impactam as suas vidas. Qual seria o espaço da sedimentação desses movimentos?